que Deus nos tem. E as promessas tão preciosas que nos fez. As histórias incontáveis de um amor incomparável. Nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte, sempre ágil, de bondade e esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz iluminará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz encherá nosso viver. De lembradas maravilhas ele fez, de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Sua glória encherá esse lugar. Sua luz iluminará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz encherá nosso viver. Sua glória encherá esse lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz encherá nosso viver. Sua luz preencherá nosso Nossos pais já proclamavam a breve volta de Jesus e esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz. A promessa é verdadeira, Jesus Cristo iremos ver. Mas se a noite já está longa, logo
justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Não cansemos de falar sobre a volta de Jesus, que Ele vem enfim buscar os que comprou com sua cruz. Jesus Cristo é nossa herança, Ele inspira nossa voz, é a razão da esperança e da vida que há em nós. É a razão da esperança e da vida que há em nós. Nós somos a geração da esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos o retorno de Jesus. Nós somos a geração esperança. Da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Nós pregamos e esperamos o retorno de Deus nos deu um dia da semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança, entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Meu Pai vencerá. Santo dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo pra servir e quando necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança, entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de
harmonia, dia de canção e poesia, venho abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado ao outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Nasceremos palavras, toda eternidade, exaltaremos seu amor. Dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança, entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. É isso aí, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Que Deus abençoe a sua jornada de hoje, né? Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada, o 12º dia, né? E que Deus possa abençoar você. Quero dar aqui as boas-vindas, né, à nossa live, a irmã Isabel Cristina, a irmã Maria Cristina, a irmã Eliza, que está chegando aqui também, a irmã Marlene, irmã Lenice, bom dia também, Tassiano, Alexandra Lima, bom dia, Miriam Oliveira, tá por aqui, e Ana Rita Custódio, estamos por aqui, ok. Peço por gentileza que você faça algumas coisas importantes aqui para nós, né? A primeira delas é você dar o like, tá certo? Aí no vídeo, para que o vídeo possa ganhar relevância, certo? Além disso, você compartilha, né? Esse link que você recebeu, compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo e, obviamente, conhecer a palavra de Deus através das instruções que estamos recebendo, né? Do nosso livro, A Verdadeira Riqueza, ok? Outro detalhe que eu quero que você faça é o seu pedido de oração, né? Vai aí no chat, coloca o teu pedido de oração de hoje e daqui a pouco nós vamos estar orando por você, tá certo? Eu peço por gentileza que você faça essas coisas, que já nós estamos orando pelos seus pedidos. Vi aqui que algumas pessoas já fizeram os seus pedidos de oração, mas nem todos fizeram. Então faça seu pedido de oração, tá bom? Importantíssimo, inclusive para a relevância do canal. E se você não é inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal aí, tá bom? Porque todas as vezes que postarmos um vídeo novo, todas as vezes que a gente entrar ao vivo aqui, né, na nossa live, você vai receber a notificação, né? Você se inscreve e ativa aí as notificações, né, que é o famoso sininho, tá bom? É isso aí, vamos continuar louvando enquanto você faz seu pedido de oração e já nós retornaremos para orarmos, ter o nosso momento de oração, tá bom? Deus ouve a minha oração, nasce em mim, me salvar. Deus ouve a minha oração, nasce em mim,
Nasci para o meu pecado. Nasci e salva minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, me salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, me salva minha vida. Nasce em mim, me salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Deus nos chama para ser luz em meio à escuridão. Fomos feitos para amar e servir a missão para ver o grande dia, receber a salvação. Vou levar a esperança, quero ser a geração que vai cantar, espalhar o amor. Nossa esperança está no Senhor. Vamos louvar o grande perdão. Temos fé em sua vida, esperança em seu amor. Passado Deus chamou, pioneiros se abrigaram em sua direção. Foram luz só brilhar para ver o grande dia, receber a
salvação. Vou levar a esperança. Quero ser a geração que vai cantar, espalhar o amor. Nossa esperança está no Senhor. Vamos louvar, Deus de Deus. Temos sua vida, esperança em seu amor. Vamos levar, espalhar o amor. Nossa esperança está no Senhor. Vamos louvar, de perdão. Temos sua vida, esperança em seu amor. Temos sua vida, esperança em seu amor. É isso aí, louvado seja o nome do Senhor, né, por sua vida, pela sua jornada. E estamos aqui para mais uma vez compartilharmos, né, as bênçãos dos céus através da leitura do livro A Verdadeira Riqueza, tá bom? É uma alegria estar aqui com você toda manhã para a gente compartilhar o amor de Cristo, para a gente trocar uma ideia aqui sobre coisas importantes, sobre coisas relevantes para a nossa vida espiritual e para a nossa eternidade, né? Muito bem, vamos lá para os pedidos de oração, né? Vamos ver aqui qual é o primeiro pedido que apareceu aqui. Graças a Deus. Cadê aqui o primeiro pedido? Foi o da irmã Ana Rita Custódio. Ela diz assim: bom dia, filho de Deus. Peço oração pela minha filha Patrícia e pela minha sobrinha Érica, São Paulo, capital. Olha aí. Patrícia e Érica. Vou estar orando por ela, sim, irmã. A irmã Miriam está dizendo aqui: peço oração por mim e por minha família e por nossa igreja. Ok? Vai dar tudo certo. A Ana Rita Custódio continua aqui ainda. Cadê aqui? Deus, mas esse foi um comentário, né? Diz assim: sim, irmãos, todos os dias eu dou um like, sempre passo para os meus contatos. Deus abençoe muito esse trabalho de vocês. Muito bom acordar de manhã, ouvir a palavra de Deus, São Paulo, capital. Ok. Alexandra, aqui de Três Ladeiras, pede oração pelo PG Viajantes Kids de Everton, pela classe bíblica com os pais dos aventureiros e pela futura igreja de Três Ladeiras. Amém. Vamos estar orando, sim. A irmã Lenice está pedindo oração pelo irmão Maurício, né? Peço oração para o irmão Maurício. Deixa eu fazer o melhor para ele. Ele está enfermo. Orem por ele para que Deus restaure sua saúde, né? Tassiano diz o seguinte: peço oração pela vida dos meus amigos de trabalho e pelo encontro de homens que acontecerá próximo sábado em Santa Cruz de Capibari. Eita, né? Nem vou estar lá, não vou poder estar, mas vai ser uma bênção, tenho certeza absoluta, né? Então é isso aí, Maria Cristina está dando bom dia para nós, o Luiz Carlos chegou aqui também, bom dia para todos. Muito bem, então vamos orar, né? Por esses pedidos que estão aqui, que acabaram de chegar, né? Deixa eu só ajustar aqui. Só ajustar aqui um detalhe.
Pronto. Maria Cristina está dizendo aqui, chegou um pedido de oração aqui. Peço oração pelos irmãos que ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, com certeza. Vamos estar orando por eles, sim, agora mesmo. Tá bom? Então, os pedidos apresentados, colocados no trono da graça, vamos orar a Deus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus, tá bom? Oremos. Querido Deus, louvado seja o teu nome por tua bendita graça, por tua bondade, por teu amor constante conosco. Estamos felizes e agradecidos por mais um despertar que o Senhor nos concedeu e mais um momento que o Senhor nos proporciona de adquirir conhecimento e sabedoria por meio de tua palavra e por meio das tuas revelações concedidas aí como instrutivas para o teu povo através de nossa irmã Ellen White. Estamos aqui nessa jornada, hoje, Senhor, é o 12º dia, e queremos continuar firmes até o final para continuar aprendendo mais do Senhor, como ser melhores servos dirigentes, servos fiéis, para agradar ao Senhor. Mas nesse momento, ó Deus, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que abençoe todos aqueles que fizeram seus pedidos aqui. A maioria deles por familiares, para que Deus faça o melhor, especialmente aí o irmão Maurício, que está bem enfermozinho, ele, há alguns dias, que o Senhor dê para ele aquilo que ele precisa, Senhor. E temos a certeza que isso será melhor que o Senhor quer fazer na vida dele. Nosso desejo é que ele seja completamente restaurado, curado, para voltar às suas atividades de casa, da igreja. E assim, ó Deus, possamos louvar e agradecer o teu nome para todo sempre. Mas também, ó Deus, se não for da tua vontade ou dentro dos teus planos, que ele seja curado assim rapidamente, que o Senhor faça a sua vontade e também estaremos felizes em te servir, porque o Senhor é o soberano dos reis da terra. Abençoe a nossa igreja, abençoe as pessoas que estão estudando a palavra, estão ali no vale da decisão e nunca decidem. Teu Espírito Santo repouse sobre essas pessoas para que ela abra o coração a Deus, permita que o Senhor Jesus entre na vida dela, Senhor, e cause grandes milagres, sobretudo os milagres da salvação. Mas, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que estão aqui na live e os que não estão também, para que a bênção do Senhor recaia sobre eles e eles possam ser instrumentos para a salvação de outras pessoas. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de alçar uma prece ao Senhor. Não somos dignos de pronunciar teu nome, não somos dignos de manusear a tua palavra escrita, mas pela tua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos dá esse privilégio, nos dá essa alegria, que a nossa responsabilidade não se furte diante dos desafios desse mundo, porque o teu Espírito, ó Deus, seja derramado, pedimos que o teu Espírito seja derramado sobre nós, para que possamos verdadeiramente cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Obrigado mais uma vez, que o Senhor abençoe a nossa reflexão, meditação que vamos fazer daqui a alguns minutos, para que possamos extrair todas as lições importantes para a nossa vida enquanto esperamos o Senhor Jesus retornar. Mais uma vez, te agradecemos por tuas misericórdias que não têm fim e que se renova a cada manhã. Obrigado por tudo, ó Deus bendito. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. É isso aí. Louvado seja o Senhor. Amém? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu fazer aqui uma articulação aqui. Não, ficar assim. Muito bem, vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês.
chegou aqui um pedido agora, que eu acabei de ver, da irmã Marlene. Peço oração por minha saúde e por minha família, principalmente a Mauri e Cristiano. Mauri e Cristiano precisam tomar a decisão, né? De entregar-se a Jesus. Ela continua também pedindo oração pela programação de sábado e domingo dos nossos aventureiros e a família de cada um deles, né? Muito bem, isso mesmo. Oramos por eles e temos a certeza que Deus vai abençoar, né, o nosso ministério e a nossa jornada, tá bom? Muito bem, vamos lá. Capítulo de hoje, capítulo 12. Dízimos e ofertas, né? Dízimos e ofertas. Opa, deixa eu ver aqui, que minha câmera está bombando aqui. Está querendo cair. Mas vamos ajustar aqui. Muito bem. Eita, caiu. Voltamos. Estudos improvisados. Estudos improvisados. Vamos lá? Muito bem, então vamos lá. Tá aí na tela, tá dando para enxergar direitinho, tá tudo de boa. Vou só melhorar aqui uma resolução aqui. Muito bem. Dízimos e ofertas. O capítulo de hoje, ele vai tratar aí, irmãos, basicamente de Ellen White chamando a nossa atenção primeiro para a necessidade de mais uma vez, como ela tem falado aí nos outros capítulos, a necessidade de termos cuidado com a administração, né? Com a administração dos recursos da terra, né? E, mais uma vez, ela relembrando, reforçando o fato de termos o egoísmo longe de nós. E aí ela vem apresentando que os dízimos e as ofertas é o plano de Deus para a manutenção da sua obra. E ponto. E que todo seguidor de Cristo, ele tem que, embora seja um ato voluntário, né, o dízimo e a oferta, ela apresenta aí argumentos para reforçar o fato de sermos cooperadores. A palavra que, para mim, aí mais se tornou relevante no capítulo de hoje foi a palavra abnegação. Abnegação, e ela tem essa expressão aí em algumas frases. Ou seja, precisamos desenvolver uma abnegação das coisas do mundo. Ou seja, se formos abnegados, doaremos mais para a obra de Deus. Então, ela disse que Deus desenvolveu aí um sistema para a manutenção da sua obra, que são os dízimos e as ofertas regulares, né? E outros, obviamente, outros contextos de oferta, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer destaquei algumas passagens aqui do capítulo, que diz assim, ó: a missão da igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo, pela eficácia daquele amor, né? Do amor de Deus. A verdade para este tempo deve ser levada aos tenebrosos recantos da terra. E essa obra pode começar em casa. Tá? Caso o cristão queira fruir a luz da vida, precisa aumentar seus esforços para levar outros ao conhecimento da verdade. Sua vida deve caracterizar-se pelo esforço e sacrifício para beneficiar a outros. Então, não haverá queixa de falta de satisfação. Eu destacar isso aqui. No primeiro momento, quando você está lendo os primeiros parágrafos desse capítulo, que trata sobre dízimo e oferta, parece que ela não está
parece que ela não está falando de dízimo e oferta. É impressionante. Parece que ela está tratando de outro assunto. Tá, tratando de missão, né, de compromisso com o evangelismo e tal. Então, fica parecendo isso, né? E essa passagem aí, esse destaque que eu dei aqui, ele é importante porque, assim, você, como cristão, você quer fruir a luz da vida, você quer ser uma fonte de luz para o mundo, para as pessoas. Aí elas assim, claro, todo cristão sincero quer ser uma fonte, né, para jorrar para a vida eterna. Todo cristão sincero quer fruir, ser uma fonte de luz para as pessoas. Ela diz, pois é, caso você queira fruir luz da vida, você precisa aumentar seus esforços para levar outros ao conhecimento da verdade. Ou seja, nossos esforços precisam ser aumentados. A sua vida, a vida do cristão, para que ele se torne uma fonte de luz para o mundo. Ela diz, sua vida deve caracterizar-se pelo esforço e sacrifício para beneficiar outros. Não haverá, e assim você não haverá queixa de satisfação. Ou seja, tem muito cristão, muitos irmãos, que estão na igreja e estão insatisfeitos. Ah, está morgada, a igreja está morgada, está fria, isso é o mais escuto, está morna ou está morta. Tem gente que diz até que a igreja está morta. Pastor, nossa igreja está morta. Sei que. E aí está o segredo. Aumentar os esforços. Aumentar os sacrifícios para que outros conheçam a verdade. Então, você não vai ter problema de estar satisfeito na obra, na igreja. Você estará altamente satisfeito e querendo fazer mais, porque você vai perceber que a alegria na salvação de pessoas é tão grande que você não vai querer parar de evangelizar. De tantos milagres que você vai testemunhar nesse processo de salvação, né? De ver as pessoas aceitando a Jesus e sendo salvas, né? Entendeu? É muito interessante isso. Então, quer estar satisfeito, feliz e alegre na igreja? Aumente seus esforços e seus sacrifícios para levar outros, né, para ao conhecimento da verdade. Pode ser para levar outros a Cristo e ao conhecimento da verdade. Okay? Continua lá embaixo. Diz assim, os que não experimentam nenhum prazer especial em ser uma bênção aos outros, em trabalhar, mesmo com sacrifício, para lhes fazer bem, não podem ter o Espírito de Cristo ou do céu, pois não têm união com a obra dos santos anjos. E nem podem participar da bem-aventurança que lhes comunica elevada alegria. Deixa eu puxar aqui para baixo. E vocês, Cristo afirmou, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que necessitam de arrependimento. Então aqui, ela destaca o seguinte, os que não experimentam nenhum prazer especial em buscar ser uma bênção aos outros, ou seja, se você não busca ser uma bênção aos outros, você não tem prazer nisso, rapaz, forte aí, viu? Se você não sente nenhum prazer, não experimenta nenhum prazer especial em buscar, em ser uma bênção aos outros, em trabalhar, mesmo com sacrifício, para fazer bem a essas pessoas, não pode ter o Espírito de Cristo ou o Espírito do céu. Pois não estamos trabalhando em união com a obra dos santos anjos. Nem pode participar da bem-aventurança que lhe comunica a alegria elevada. Elevada alegria. Né?
Então, aí ela cita aqui o texto de Lucas, dizendo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Como que a salvação de uma pessoa, a salvação de uma pessoa traz alegria para o céu e prazer especial, alegria para o céu e não traz para você? Como é que isso é possível? Entendeu? Como que você uma alma que se arrepende, um pecador que se arrepende, traz alegria para o céu, né? Como que isso não pode trazer alegria para você, se você é servo de Deus? É impressionante isso aqui, né? Mas vamos continuar. Aí ela continua aqui, deixa eu botar para cá. Em trabalhar em harmonia com Cristo e os santos anjos, experimentaremos uma alegria que só pode ser sentida nessa obra. Não pode ser sentida em outra obra, só pode ser sentida nessa. Existe uma alegria em trabalhar na salvação de pessoas que você não vai encontrar em mais nada, a não ser nisso. Os princípios da cruz de Cristo levam todos quantos creem a rigorosa... vou repetir aqui. Viu? Os princípios da cruz de Cristo... Estou aqui, só para você saber. Porque hoje a maioria das passagens eu coloquei em amarelo, mas eu vou reforçar aqui, deixando um pouquinho mais escuro. Os princípios da cruz de Cristo levam todos quantos creem à rigorosa obrigação de negarem a si mesmos, comunicarem luz aos outros e darem de seus recursos para difundir a luz. Se eles se acharem em comunhão com o céu, vão empenhar-se na obra em harmonia com os anjos. Observe, aqui ela vai estar dizendo que os princípios da cruz, que é o princípio de abnegação, né? Levam a todos que creem, ou seja, eu e você, ao povo de Deus, uma rigorosa obrigação. Então, preste atenção. O que está dizendo aqui, interessante, né? Está dizendo aqui, ó. Às vezes falamos que já pregamos a todas as pessoas da nossa comunidade. E se não aceitaram a mensagem de Deus, é porque essas pessoas são de coração duro em aceitar. Aí ele continua, mas de que forma estamos levando a mensagem a essas pessoas? Será que o problema não está em nós, quando estamos levando essa mensagem de forma errada? Pode ser sim, com certeza. E às vezes, Cassiano, a gente só leva a mensagem por meio das palavras. Esse talvez seja o nosso maior erro. Porque nós levamos a mensagem através das palavras, mas não levamos através das ações. Do amor abnegado. As pessoas, elas sentem que você está falando a verdade, mas não sentem que são amadas por nós. Ou seja, você vai na casa da pessoa, fala a verdade para ela, ela sente que você está falando, é sincero, é verdade, faz sentido, está na Bíblia, mas ela não sente nenhuma afetividade com você. Ela não se aproximou de você, ou seja, as palavras de Cristo chegou, mas o amor não, entendeu? Essa talvez seja um dos mais nossos problemas. Mas, voltando aqui, diz assim, ó, os princípios da cruz nos levam a todos que creem a rigorosa obrigação, ou seja, quando você observa a cruz, aquilo, para aqueles que creem, que são eu e você, ele vai estar dizendo que os princípios que Deus executou na cruz
traz para todos os que creem nela, na cruz de Cristo, uma rigorosa obrigação. São 3 aí. Primeiro, negar a si mesmo. Então, a primeira obrigação, primeira rigorosa obrigação que a cruz traz para mim e para você. Negar a si mesmo. São os 3 princípios da cruz. Segundo, comunicar a luz aos outros. É nossa obrigação. Rigorosa obrigação. Levar a luz aos outros. E terceiro, dar de nossos recursos para difundir a obra. Difundir a luz do Evangelho. Se fizermos isso, ela diz, se eles se acharem em comunhão com o céu, ou seja, se os cristãos, através da abnegação, comunicação da luz e repartição dos recursos, estarão se empenhando na obra em harmonia com os anjos. Então, abnegação, comunicar luz aos outros, essa pregação, e a pregação ela acontece de várias formas, até você entregar um livro com a mensagem da Bíblia para as pessoas, isso já é pregação também, né? E harmonia com os anjos. Aliás, perdão, e entregar seus recursos, né? Ela diz assim, e darem de seus recursos. Não é dar os recursos todos, mas dos seus recursos, vocês darem uma oferta para difundir a luz. Então, dessa forma, estaremos trabalhando de acordo com os anjos. E outro detalhe é o fato de isso muito me impacta, né? Porque é uma rigorosa obrigação, é uma obrigação, mas não é uma obrigação, faça, você é obrigado. Não, é uma rigorosa obrigação. Não é uma opção. Entendeu? Se você não fizer isso, você está negando a fé. Quando ela diz, é uma rigorosa obrigação. Então, se nós não fazermos isso, se nós não fizermos isso, estamos negando a fé. Né? A mais pura alegria, porém, não se encontra em riquezas nem cobiça, que sempre deseja ansiosamente mais. As riquezas sempre querem mais, né? Mas onde reina contentamento e onde o abnegado amor, essa expressão que aparece aí, com mais ênfase, abnegado amor, é o princípio dominante. Então, a mais pura alegria não se encontra nas riquezas nem na cobiça, que cada vez que aumenta, há necessidade de aumentar mais. Mas a verdadeira e pura alegria está no contentamento e no abnegado amor. Esse é o princípio dominante da alegria. Há milhares de criaturas que passam a vida na satisfação de suas inclinações, mas cujo coração vive cheio de pesar. São vítimas do egoísmo e do descontentamento, no esforço inútil de satisfazer o espírito pela condescendência com o próprio eu. Em sua fisionomia, no entanto, acha-se estampada a infelicidade, e atrás dela se encontra um deserto pela ausência de boas obras em sua vida. Nossa felicidade será proporcional às nossas obras abnegadas, de novo. Nossa alegria será proporcional ao que nós fazemos de forma abnegada. Ou seja, você se voluntariou para fazer algo, você vai se encher de alegria. E às vezes é proporcional. Cada vez que eu faço mais minha felicidade aumenta. Né? De obras abnegadas inspiradas pelo amor de Jesus. No plano da salvação, a sabedoria divina designou a lei da ação e reação, tornando a obra de beneficência em todos os seus ramos duplamente bendita. Ou seja, é uma bênção dupla. O
plano da salvação tem uma lei de ação e reação. E essa lei de ação e reação faz com que a obra de beneficência, a obra de ajudar outros, que ela tenha uma bênção duplicada. Qual é a bênção? O que dá aos necessitados beneficia a outros. E a ele próprio, e é ele próprio beneficiado em grau ainda maior. A bênção dupla. O trabalho abnegado, né? A obra de beneficência, ela beneficia. Desculpa. Ela beneficia a quem você está oferecendo aquele serviço, né? A pessoa, as pessoas que estão recebendo, quando nós ajudamos outros, eles são beneficiados. E ela diz, e nós também. Em grau ainda maior, ou seja, quem dá tem uma maior bênção do que quem recebe. Deus poderia haver conseguido seu objetivo na salvação dos pecadores sem o auxílio do homem. Isso é uma coisa também que eu e você precisamos entender. Que Deus poderia ter executado a sua obra de salvação pelo pecador sem a nossa ajuda. Sabia, porém, que o homem não podia ser feliz sem desempenhar uma parte na grande obra em que cultivaria a abnegação e a beneficência. Aí aqui, queridos, veja que interessante. Deus nos colocou como obreiros dele, nos chamou para a sua obra, com um objetivo simples, a nossa felicidade, porque nessa obra, a gente ia cultivar e aprender abnegação e beneficência. Entendeu? Então, não é porque Deus não consegue executar a obra de salvação das pessoas sozinho, ou só com os anjos, né? Até porque é muito engraçado isso, porque se Deus deixasse só para os anjos, a obra já teria terminado. Porque os anjos, eles trabalham exclusivamente para Deus, né? Eles não têm outros afazeres. Eles não podem ser... Eles não trabalham como engenheiros, como médicos, eles não têm outro ramo de atividade. A atividade deles é só auxiliar o Senhor nas suas obras, nos seus desígnios. Deus dá a missão e eles cumprem 24 horas, todo o tempo, a eternidade inteira. Então, é óbvio que se Deus colocasse os anjos, a obra já tinha terminado, mas aqui diz que o homem jamais poderia ser feliz sem desempenhar um papel na obra de Deus. Ou seja, envolvido na obra de Deus que nós vamos aprender cultivar no coração a abnegação e a beneficência. A gente não iria aprender essas duas coisas fora da obra de Deus, longe da obra de Deus. É isso que ele está dizendo. Ou seja, Deus nos colocou na sua obra, nos chamou para ser seus obreiros, exatamente para a nossa felicidade. Porque é dessa obra que nós aprendemos duas coisas importantes para a nossa vida e estava na vida de Cristo, que era a abnegação e beneficência. Vamos lá. Quando o amor ao mundo toma posse do coração e se torna paixão dominante, não fica margem para a adoração a Deus. Ou seja, se seu coração está preenchido com as paixões do mundo, não tem espaço para Deus. Pois as mais elevadas faculdades da mente se subordinam à servidão de Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? E não podem reter os pensamentos acerca de Deus e do céu. A mente perde a lembrança do Senhor, estreitando-se e atrofiando-se na acumulação do dinheiro. Ou seja, a nossa mente é reduzida. Ou seja, a nossa mente estreita atrofia enquanto estamos só na acumulação da riqueza, na acumulação do dinheiro. Então, quando o amor ao mundo toma posse do coração e torna-se a paixão dominante, o amor pelo mundo, não fica espaço para Deus. Então, mais uma vez, o cuidado, né? Como a nossa atitude em buscar a riqueza, né? Então, emprega os recursos, ela está falando aqui, dessas pessoas, né, que vivem pelo dinheiro,
ela diz assim, eles empregam os seus recursos de que dispõem em coisas temporais e não nas coisas eternas. O coração ambiciona mais recursos. Deus os tornou depositários de sua lei, de modo que deixem brilhar para os outros a luz que tão generosamente lhe foi concedida. Mas, ou seja, Deus concedeu para essas pessoas, né, depositários da sua lei, para que eles brilhassem, né, para outros a luz que tanto generosamente foi dada para ele por meio de Deus. Mas, em vez de ter essa atitude, ela disse, mas tem por tal forma, ou seja, aumentado as próprias preocupações e ansiedade, que não tem tempo de beneficiar a outros com sua influência, de conversar com os vizinhos, de orar com eles e por eles, e procurar trazê-los ao conhecimento da verdade. Ou seja, essa busca, né, ambiciosa por mais recursos, só aumenta as preocupações e a ansiedade. E isso não vai gerar vamos dizer assim, um inchaço da agenda, essa busca por riqueza, que você não vai ter tempo para mais nada. Você não vai ter tempo para Deus, você não tem tempo para influenciar pessoas para o bem, você não vai ter tempo de conversar com seus vizinhos, de orar com ele, por eles, de convidá-los e trazê-los para o conhecimento da verdade, né? Levar a verdade para ele. Você não vai ter tempo, você está absorvido pela busca da riqueza. Aí diz assim, ó, ampla guerra deve ser mantida contra os poderes das trevas. E a fim de fazer essa obra com êxito, são necessários recursos, dinheiro. Ou seja, a ampla guerra deveria ser mantida contra os poderes das trevas. Ou seja, o povo de Deus ele vai arrefecendo, enfraquecendo ao longo do tempo. E aí ela diz aqui, não, a gente tem que continuar atacando os poderes da treva. Agora, para isso, precisa de recurso. Recurso. Deus não se propõe a mandá-los diretamente do céu. Veja, embora Deus pudesse mandar todo o dinheiro que a igreja precisa para pagar o evangelho, fazer nascer do chão, Deus não vai fazer isso. Ela diz aí, deixa eu voltar aqui. Deus, lá em cima aqui. Aqui. No finalzinho aqui. Deus não se propõe a mandá-los diretamente do céu os recursos, mas põe nas mãos de seus seguidores meios para que sejam usados com o propósito definido de manter essa luta contra o mal. Então, Deus não se propõe a mandar as provisões, o dinheiro e os recursos diretamente do céu. Ele vai fazer isso. Mas ele coloca na mão de pessoas, né, para que sejam usados com esse propósito. De continuar lutando, de continuar trabalhando, de continuar salvando pessoas. Ele deu ao seu povo um plano. Aí que ela começa a entrar, ela falou muito de abnegação, e se você não for abnegado do coração, você não vai dar dízimo nem oferta de forma feliz. Quem não é abnegado, quem não tem esse espírito de abnegação, que ela diz que é o espírito do céu, ele pode até dar dízimo e oferta, mas não com amor no coração, entendeu? Aqui é o motivo, né? A motivação que te leva à ação o motivo que te leva à ação, que é a motivação, é que vai importar na hora de você entregar seus recursos para Deus. Mas ela diz, Deus estabeleceu um plano para levantar fundos suficientes para financiar seus empreendimentos. O plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e igualdade, né? Equidade e igualdade. Todos podem praticá-lo, todos. Todos podem praticar o dízimo e as ofertas. Todos podem praticar o que é simples, com fé e ânimo, pois é de origem divina. A simplicidade e a utilidade se aliam nele, e não se exige conhecimentos profundos para compreendê-lo e executá-lo. Todos podem sentir que lhes é possível ter parte
em promover a preciosa obra de abnegação. Então, esse plano dos dízimos e das ofertas, que está na Bíblia, ele atinge todo mundo. É possível o pobre, do pobre ao rico, do miserável ao bilionário, todos podem executar esse plano dos 10%. Todos dos 10% de dízimo, né? E da outra porcentagem da oferta. Todo mundo pode fazer. A questão é se querem fazer, se sabem fazer, como fazer, né? Grandes objetivos se conseguem com esse sistema. Se todos, vou repetir aqui, se todos o aceitassem, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus. E não haveria falta de dinheiro para levar avante a grande obra de anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. O tesouro ficará cheio se todos adotarem esse sistema. E os contribuintes não ficarão mais pobres. Olha aí que interessante. Então, o que acontece aqui? Todo mundo pode ser tesoureiro, nesse sentido de ser fiel, dizimista e ofertante, mas se todos aceitarem isso, esse plano, não vai faltar recurso. É isso que ela está dizendo, não vai. E as pessoas que vão entrar nesse plano de devolver dízimos e ofertas para Deus, entregar, né, em ato de adoração, dízimos e ofertas, não vai ficar mais pobre. Não vai. Pelo contrário, né? A Bíblia diz lá em Malaquias que Deus vai abrir as janelas dos céus, né? À medida que... E ela diz aí que a fidelidade, né, a fidelidade na entrega desses recursos está acumulando tesouros no céu. Ok? À medida que os obreiros perseverantes e sistemáticos, aqui tem um detalhe. Veja só. Muita gente até entrega oferta para Deus, né? Tem entregado suas ofertas e tal, mas não sistematicamente. Entrega uma vez ou outra e tal, mesmo aqueles que têm renda todos os meses. Mas aí a palavra sistemática que significa que ela tem que ser periódica. Periódica. Suas ofertas, seus dízimos, ele tem que ser entregue periodicamente. O que é entregar sistematicamente? Uma vez que entrou renda para você, você separa seu dízimo, sua oferta. À medida que os obreiros perseverantes e sistemáticos virem que a tendência de seus beneficentes esforços é nutrir o amor para com Deus e seus semelhantes, e que seus esforços pessoais estão a estender-lhes a esfera de utilidade, compreenderão que é grande bênção ser cooperadores de Cristo. Ok? A igreja cristã, de modo geral, está se negando às reivindicações de Deus quanto a dar ofertas do que possuem para sustentar a luta contra as trevas morais que vão inundando o mundo. A obra de Deus nunca poderá progredir como deve ser, enquanto os seguidores de Cristo não se tornarem obreiros ativos e zelosos. Ou seja, tem muita gente, aqui eu vou abrir só um gancho aqui para explicar uma coisa. Se você pegar qualquer igreja, se for em qualquer tesouraria de igreja, na sua igreja, peguei o tesoureiro e ver a relação de dízimos e ofertas, ela é... Deixa eu até tirar isso aqui para falar... Aqui para você. Deixa eu fazer feito o pastor Luiz Gonçalves, né? Chega mais perto. Vê só. Então, se você pega um relatório de tesouraria de qualquer igreja, posso até entrar aqui e puxar, você vê. Você vê a relação da remessa, de quantas pessoas devolvem de dízimo e de oferta, seja pacto, ou seja oferta colocada ali na salva, você vai ver que a diferença é enorme. Enorme, mas você não tem noção. Né? Você não tem noção. Então, às vezes você tem uma tesouraria que entrega
40 mil de dízimos mensais e que a oferta não chega nem a 1/3 disso. Nem 1/3. Isso está dizendo o quê para mim? Quando você, por exemplo, você pega 40 mil numa remessa e tem lá 40 mil de dízimo, né? E você tem menos do que isso, muito menos do que isso em oferta, qual é o recado que isso tá dando para mim e para você? Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Não vou dizer o nome da igreja, mas não vou dizer o nome da igreja, porém vou citar aqui uma igreja, certo? Por exemplo, você tem aqui, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você tem uma remessa de 14 mil de dízimo, um determinado mês, e de oferta 9. Então, o que está dizendo aqui para mim? Duas coisas. Quando você vê um dízimo de 14 mil e um remessa de oferta de 9, isso eu estou falando de ofertas totais, né? Estou falando de impacto. Ofertas totais. Porque se você for, por exemplo, perceber, separar essas ofertas, né? Você vai ter aqui 3 mil de ofertas que foram enviadas para o campo, né? E 6 mil que fica na igreja local, ou seja, ainda é muito menor. Então você pega mais ofertas totais, né? Tanto as que está lá relacionado com o pacto, como ofertas, demais ofertas. Aí você tem 9 mil, 14 para 9 mil. Então, isso me dá uma mensagem, várias coisas para a gente avaliar aí. Mas, por exemplo, se todo mundo que dizimou, veja, todo mundo que entregou dízimo nesse determinado mês, juntos foram 14 mil. Vamos supor, aí a primeira coisa que a gente observa aqui, que a pessoa, o irmão que deu, todos os irmãos que foram dizimistas, que são dizimistas, entregaram 14 mil, e você vê as ofertas 9, aí pode acontecer o seguinte: primeiro, nem todo dizimista entregou oferta, certo? Nem todo dizimista entregou oferta, porque as ofertas foram menores que os dízimos. Esse é o primeiro ponto. E isso existe. Quando a gente avalia nome a nome, né, você vai na remessa individual, você percebe que tem muita gente que é fidelíssimo na entrega dos dízimos, mas é zero, não entrega nenhuma, não tem plano de oferta. Não entrega zero de oferta. Zero. Então ele é fiel dizimista, aí ele é dizendo. A igreja cristã, de modo geral, está se negando às reivindicações de Deus quanto a dar ofertas. Então, é fiel no dízimo, entrega sistematicamente, mas é zero de oferta. E outro ponto que esses números apresentam é que esses dizimistas os dizimistas podem até ser pactuantes, aliás, serem ofertantes, né? Entregar suas ofertas, mas eles não entregam com a mesma generosidade que o dízimo. Percebe? Ou seja, nos dízimos eles cumprem 10% porque eles se sentem
pela instrução, né, mas eles se sentem na obrigação de entregar, porque eles acham, a maioria das pessoas acham que o dízimo é obrigatório entregar. Já as ofertas, não. Isso não está na Bíblia. Primeiro ponto, ninguém é obrigado a dar. A gente, Ellen White fala aí, né, que pesa sobre nós, quando a gente olha para a cruz, pesa sobre nós essa rigorosa obrigação. Mas Deus não bota a faca no seu pescoço para você dar. Você precisa entender o que é o plano da salvação e entender que existe uma exigência da parte de Deus que a gente contribua para o avanço da obra. Quando a gente chega nessa consciência, aí realmente essa obrigação pesa. Mas Deus não bota a faca no seu pescoço. Nem vai, entendeu? E aí o que acontece? Mas muita gente entende que o dízimo você é obrigado a dar, o dízimo é de Deus, o dízimo é de Deus. E a oferta é de quem? A igreja não vive só de dízimo. A igreja, para avançar, precisa das ofertas. Então, pode perguntar. Aí, aqui tem alguns tesoureiros e eles podem relatar isso aqui para nós, né? Ou seja, quando pega a remessa tem um valor de dízimo altíssimo, né? Tem igreja que tem 30, 40 mil de remessa mensal de dízimo, mas quando chega na oferta, ela não chega nem na metade. Nem na metade. Muitas vezes. Aqui, deu um pouquinho mais da metade, né? Mas, assim, você percebe que ou os dizimistas não são pactuantes, os dizimistas que tem, não são pactuantes, ofertantes sistemáticos, ou o que eles doam de oferta, nas ofertas eles não são tão generosos como são no dízimo. Não são tão fiéis, ou seja, em vez, por exemplo, isso aí talvez você não saiba, mas as ofertas, o dízimo, 10%, porque Deus estabeleceu, que o dízimo é referência para as outras ofertas. Aliás, o dízimo também é uma oferta. Está lá em Números 18. Os dízimos que eu entrego aos levitas em oferta ao Senhor. Está lá. Deus deu para os levitas. Então, o dízimo é a referência mínima. Qualquer outra oferta tem como base o dízimo. Porque o dízimo Deus estabeleceu porque era o mínimo. Então, o dízimo. Aí, o que acontece? As ofertas, elas devem ter base no dízimo. Base. Não tem mais nada abaixo do que a base. Ok? Então, nas ofertas, nós deveríamos, como adorador, ou ofertarmos igual ao dízimo ou mais. Ok? Então, existe uma falta de entendimento, isso de forma generalizada. Então, se uma igreja entrega 14, 15, 20 mil de ofertas, de dízimo, era para ela ter, no mínimo, a mesma quantidade. Ou seja, os dizimistas que doam deveriam doar, no mínimo, a mesma quantidade, nas ofertas, a mesma quantidade do dízimo. E eu vou dizer para vocês, ela vai dizer, se todo mundo entrar nesse sistema, não vai faltar recursos para a igreja. Ó, a Rízia colocou aí, falta entender que as ofertas são Cristo, o dízimo se relaciona a Deus. Rízia, esse é um entendimento antigo. Não é. Dízimos e ofertas pertencem a Deus e a Cristo e ao Espírito Santo, à divindade. Não existe essa separação. Isso alguém ensinou no passado e se foi replicado. Não. O dízimos e as ofertas são de Deus. Até porque esse sistema não foi estabelecido depois de Cristo. Foi estabelecido no Antigo Testamento. Ok? Então, dízimos e ofertas são de Deus. Os dois têm o mesmo peso. É como os 10 mandamentos, né? Qual é o mandamento mais importante? Muita gente pensa, quando olha para os adventistas, que é o sábado. Mas todos vocês sabem que o sábado não é maior do que os outros mandamentos. Todos os mandamentos têm o mesmo peso, é 1 em 10. O mesmo peso que tem não matar é o mesmo peso que tem o sábado. Não furtar é o mesmo peso que tem o sábado. Ou seja,
a mentalidade nossa, eu até estava falando, teve um conselho essa semana, e estava falando com o pastor da União, né? Pastor, a nossa maior deficiência nas ofertas, eu percebo, é que os irmãos, eles entendem o seguinte, que o dízimo, ele é obrigado a dar, mas a oferta ele não é. Né? A turma até diz assim, dízimo é adoração e oferta é gratidão. Aonde que tem isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia, irmão. Dízimo é adoração, oferta é adoração. Dízimo é gratidão, porque quando o dízimo foi dado pela primeira vez por Abraão, foi dado por Jacó, eles estavam dando o dízimo em gratidão. Pode ver lá, é Abraão. Por que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Vai lá, é um ato de gratidão. Por que Jacó disse que daria o dízimo de tudo? Em gratidão, por duas coisas que ele queria. Aliás, é por duas coisas que ele queria. Ele pediu a Deus que, na jornada que ele estava fugindo do irmão, né, Jacó, e ele disse assim, se o Senhor me der comida, o que vestir, o que beber e tal, e me fizer prosperar, né, em outras palavras, nessa minha jornada, e eu puder voltar para casa em paz, com meu irmão, né, que ele queria ter reconciliação com seu irmão, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Ou seja, Jacó estava fazendo isso em expressão de gratidão, ele disse que daria o dízimo. Por quê? Porque o dízimo é uma oferta. A diferença é porque o dízimo é um valor estabelecido por Deus, para mostrar para nós que aquilo é o mínimo. Quem é fiel no dízimo está fazendo o mínimo. Você precisa entender isso. Quem é fiel no dízimo está sendo fiel no mínimo. Então, dízimos e ofertas são iguais. Eles só são utilizados por Deus. Deus indica o uso diferente. Entendeu? Deus indica o uso diferente. Só isso. E Deus estabeleceu o dízimo como 10%, como uma referência mínima. Então, se você vai fazer um planejamento de oferta, o mínimo que você deveria entender é que o mínimo é o dízimo. Se você estudar os livros de Ellen White, quando ela fala sobre as doações do povo de Israel, o povo de Israel doava muito mais nas outras as ofertas. Por isso que existem vários tipos de ofertas. E eu estou fazendo uma pesquisa, e ainda não cheguei no final dela, mas que não tem. Eu só encontrei até agora um tipo de oferta, e não foi uma oferta sistemática, ela foi na verdade, foi um imposto, né? Uma guerra que o povo de Israel batalhou numa guerra, e não morreu ninguém nessa guerra. Foram 12 mil homens, se eu não me engano, e não morreu ninguém. Aí o espólio da guerra, né, foi estabelecido ali. O povo que foi para a guerra entregou um percentual do espólio. E quem não foi, ficou na cidade, recebeu também herança, né, desse espólio, do que sobrou do que foi trazido da guerra. E aí eles tiveram uma contribuição maior no imposto. Mas foi só nesse caso. Foi uma oferta específica. Quem foi para a guerra ficou com a parte do que sobrou da guerra, quem não foi ficou também com uma parte. Aí quem foi para a guerra pagou um imposto menor, quem não foi pagou um imposto maior. Mas o termo lá é oferta. Foi apresentado isso para Deus, né? No templo. Mas eu só encontro essa vez em que as ofertas elas são menores do que 10%. Fora isso, até agora, eu não encontrei nenhum tipo de oferta menor do que 10%. Porque o dízimo é a referência mínima, né? Ela aqui, ela é tesoureira há muitos anos, e ela está falando um monte de coisa aí que não vai dar para ouvir tudo. Mas, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente. Diz assim, ainda temos uma mente arcaica, egoísta. Precisamos rever isso. Precisamos ter uma experiência com o Senhor. Vamos devolver de uma forma leve, sem pesar no coração. Enquanto enxergamos como lavagem cerebral, estamos retrocedendo na vida espiritual. Gosto do termo adoração, dízimo, gratidão, pacto. Tem uma adoração enorme em devolver o pacto, eu acho, né? Onde realmente somos gratos a Deus. Então, mas é esse pensamento, porque quando você coloca adoração separado de gratidão, não, você adora porque você é grato. Então, gratidão e adoração não está separada.
dízimos e oferta é gratidão, e dízimos e oferta é adoração. Aliás, eu já falei aqui, né? O ato de adorar, por exemplo, eu falei aqui nos primeiros capítulos, se você for na igreja e lá você tem o seu momento de oração, e ali você entregar as suas ofertas, seu envelope lá, você entrega, você já pode ir para casa. Você já adorou. Porque o que é o ato de adoração? É o ato em que você chega diante da sua divindade e entrega a sua oferta, com o coração agradecido. Né? Então, se você for na igreja entregar, fizer o seu ato de ofertar, você já pode ir para casa, você já adorou. Aí, junto com isso, tem louvar o seu Deus, que é uma oferta também, né? Oferta de louvor, enfim, tem vários tipos de oferta. Mas, se você for para o templo, diante da sua divindade, e não entregar nada, você pode cantar, você pode pregar, você pode orar, você pode fazer o que quiser, você não adorou. Porque o ato de adorar é o ato de ofertar. Entendeu? Então, adoração, dízimo, oferta, isso é uma visão antiga, isso não está na Bíblia. Entendeu? Então, pastor, por que dízimo e oferta separado? Exatamente porque as finalidades para que Deus usou finalidade, ou seja, o ato é de adoração, aí Deus pega esse recurso e tem um destino. Aí o dízimo tem um destino, a oferta tem outro destino. É por isso que tem nomes separados. Pois é. Entendeu? Então, eu estou gastando um pouquinho mais de tempo nisso, por quê? Porque muita gente reclama, muitos irmãos reclamam porque não tem dinheiro na igreja. Mas não tem dinheiro na igreja não é porque o sistema está errado. É porque o povo talvez não tenha um entendimento correto de como ser fiel verdadeiramente. Em várias passagens da Bíblia, e Ellen White fala sobre a liberalidade, você tem que ser liberal. Por que você sente peso? Elisa falou aí, né? Por que você sente peso em devolver um pacto? Porque as suas finanças estão comprometidas com o coração egoísta, porque você já gastou o que não podia naquilo que não precisava. Deus deu para nós um recurso, aí primeiro a gente deveria separar, né? Dízimos e ofertas já de cara e viver com o que sobra. Mas o cartão de crédito, não sei o quê, parará. Ou seja, a gente compra, a gente gasta o que não tem para obter o que não precisa. Aí o que acontece? No mês seguinte, tem um monte de dívida para pagar, e aí a gente vai primeiro para onde? Você devolve o dízimo, porque se eu não devolver o dízimo, eu estou em pecado. Muita gente pensa assim. Mas já na oferta, você fica, na oferta, vou dar aqui um... Eu conheço pessoas que fazem assim, ó. Se o dízimo dela, presta atenção, tem o dízimo dela, se o dízimo dela der R$95, ela ganhou naquele mês, ou ganhou naquela semana, ela ganhou R$950. R$950. Aí o dízimo dela vai ser 95, né? Aí, para completar 100, ela dá os R$5 de oferta. Um monte de gente, o tesoureiro pode comprovar isso aqui. Um monte de gente oferta desse jeito. Ah, meu dízimo deu 245. Aí a pessoa bota R$15 de oferta para completar os 300. Entendeu? Isso não pode ser assim. Isso não é. A oferta não é para completar o dízimo. Entendeu? Então, muitas vezes os irmãos, até alguns tesoureiros reclamam, né? Ah, pastor, porque 60% fica na igreja das ofertas, 40% vai para a associação. O problema não está nisso. Não está nisso. O problema é que, eu vou dizer sinceramente a você, se só os dizimistas, porque nem todo mundo é dizimista, né? Sistemático. Mas se só os dizimistas entendessem que as ofertas sistemáticas devem ter referência no dízimo, ou seja, a referência mínima das ofertas é o dízimo, meu amigo, essa igreja não ia faltar recurso para nada. Para nada. A igreja ia ter, em alguns momentos, quando a igreja fosse fazer um projeto maior, uma reforma, uma construção,
é que ia precisar de um aporte, de oferta de sacrifício, porque aí o projeto é grande. Mas para o dia a dia da igreja, imagina, uma igreja que tem 15, 20 mil de dízimo em remessa, tivesse 20 mil de oferta todos os meses. Imagina, não ia faltar recurso. É o que ele vai te dizer, não vai faltar recurso. O nosso problema é porque, ela disse aqui, a igreja cristã, de modo geral, está se negando a darem oferta. As reivindicações de Deus quanto a darem ofertas do que possui para sustentar a luta contra as trevas. Entendeu? Então, isso é sério. Vou lá, vamos avançar, né? Que já é 6h26. Todo indivíduo na igreja deve sentir que a verdade que ele professa é uma realidade e todos devem ser obreiros desinteressados. Alguns ricos se acham inclinados a murmurar por estar a obra de Deus se ampliando. Ou seja, a obra está crescendo e haver pedidos de dinheiro. Ou seja, a obra está crescendo, vai precisar de mais recursos, é óbvio. E muitos ricos na igreja estão achando... Deixa eu voltar aqui, né? Que eu acabei no... Deixa eu voltar aqui. E ela dizendo aqui que muitos ricos ficam incomodados, porque eles são solicitados de dinheiro para continuar avançando. Eles dizem que não, esses pedidos não têm fim, ninguém vai parar de pedir dinheiro, só pede dinheiro, você quer pedir dinheiro. Surgem continuamente um objetivo após o outro, demandando auxílio. Aí ela dá um recado. A essas pessoas eu vou dizer o seguinte: gostaríamos de dizer que esperamos que a causa de Deus se estenda de tal modo que haja maior ocasião e mais frequentes e urgentes apelos quanto às provisões do tesouro para prosseguir com a obra. Sabe o que eu vejo aqui? Ela assim, ó, se o plano de doação sistemática fosse adotado por todo indivíduo, sendo plenamente levado avante, haveria constante suprimento no tesouro. Pronto. O problema é que, como a maioria das pessoas não são fiéis em relação às ofertas, aí fica aquelas campanhazinhas, né? Vai fazer um projeto aí, dinheiro, poucos meses depois tem outro projeto. Não. Se o plano for seguido de doação sistemática e da forma correta, de forma liberal e de forma correta, com referência mínima no dízimo, meu amigo, não ia faltar recurso para a igreja, não. Para os projetos, não. Não vai faltar. Faça o teste. Pastor 6h23. Vou adiantar aqui. Já está no fim já. O dar ofertas faz parte da religião evangélica. Não nos impõe a consideração do infinito preço pago por nossa redenção, obrigações solenes, ou seja, não, elas é 880. Campanha não é plano de Deus, é plano de Deus. Por exemplo, quando foi construído o templo de Moisés, teve uma campanha lá. Deus disse para o povo, traga ofertas para a construção do templo. E depois Moisés disse que para que já é suficiente. Aquilo foi oferta de sacrifício. Aquilo não foi o dízimo regular, aquilo não foi as ofertas sistemáticas, aquilo foi uma campanha para a construção. Precisava de mais recursos, o povo trouxe tudo para construir. Campanha é de Deus. Agora, viver das campanhas é que não é. Entendeu? A campanha é plano de Deus. Porque a igreja tem alguns projetos que precisa das ofertas de sacrifícios. E as ofertas de sacrifícios também faz parte de um movimento. Que a campanha é um movimento, né? Em prol disso. Agora, a igreja não pode viver dessa forma. Porque Deus estabeleceu planos sistemáticos. Sistemático é regular. Que é o dízimo e as ofertas sistemáticas. Entendi, Elácia? Só não estou esclarecendo. Ok? Então, o que acontece? Aí ela diz assim, não nos impõe a obrigação do infinito preço, ou seja, está dizendo, o sacrifício de Cristo. Ela diz, o dar ofertas faz parte da religião evangélica. Aí essa pergunta que ela faz depois é assim, tipo, o sacrifício de Cristo não te move uma obrigação de contribuir de forma real? Assim, não nos impõe a consideração do infinito preço pago por nossa redenção, obrigações solenes, do ponto de vista financeiro, da mesma maneira que reivindica de nós a dedicação de todas as nossas... Ou seja, a obrigação de contribuir com as nossas finanças não é a mesma. O sacrifício de Cristo não move a gente para pregar o evangelho com a boca? Sim. Não é uma obrigação do povo de Deus pregar o evangelho com a boca, com a mão? Não é? É.
será que isso não, essa mesma obrigação não recai sobre as finanças, não? O sacrifício de Cristo só valeu para a boca? Não valeu para o bolso? É isso que ela está dizendo, em outras palavras. Ela, né, é uma pergunta retórica, mas que a resposta é sim. É óbvio que é. Pois é, aí está certo. Tem igreja que só tem campanha. Isso não é de Deus, correto? Teremos contas a ajustar com o mestre. Quando ele disser, preste conta da sua administração aí. Preste conta. Se os homens preferirem pôr de lado as reivindicações de Deus e apegarem-se a tudo quanto a tudo quanto ele lhes dá, retendo de forma egoísta, ele se calará por agora e continuará a prová-los constantemente. Ou seja, Deus vai continuar dando riqueza para os egoístas, só para servir. No dia que ele pedir para prestar conta, ele não vai ter desculpa. Senhor, eu não tinha recurso para contribuir para a obra. Ele não vai ter essa desculpa. É o que ela está dizendo aí, né? Ele deu seu sangue. Ele deu seu sangue e pede nosso dinheiro. Deus. Certo? Terminou aqui. Né? Aqui já é o próximo capítulo. Ou seja, aqui ela está falando, nesse último parágrafo, falando sobre a prestação de contas, né? Ele deu seu sangue, ele não está pedindo seu sangue, ele está pedindo seu dinheiro. É mediante sua pobreza que nos tornamos ricos, a pobreza de Cristo. Que ele se tornou pobre, né? Nos recusaremos a devolver-lhe as suas dádivas? É dele, o dinheiro é dele. A gente vai se recusar a dar má administração. Se é má administração, Deus vai nos cobrar no final. Quantas pessoas não foram salvas só porque você quis comprar a televisão do top das galáxias? Entendeu? Isso é sério. Então, queridos, eu queria terminar aqui dizendo isso para vocês. Sejam liberais nas suas ofertas. Dízimos é para o plano de Deus. Eu estava falando no evangelismo, vou terminar com essa história aqui, para finalizar. Desculpem aí que a gente passou um pouquinho do horário hoje, mas isso é importante para você entender. Estava fazendo evangelismo agora e falei sobre dízimos e ofertas. Aí expliquei direitinho. Aí eu disse assim, depois que eu expliquei, eu disse assim, e quem falou isso não foi o pessoal da igreja, foi o pessoal público, leigo, né? Que não conhecia a mensagem, estava conhecendo a primeira vez. Então, assim, expliquei o dízimos e ofertas. A destinação. Aí disse assim, eu disse assim, você pode devolver para Deus só o dízimo, sem a oferta? O que é que você acha? Aí uma senhora disse assim, não. Você pode dar só as ofertas e não entregar o dízimo? Ela pensou, não, também não. Disse, por quê? Ela disse o seguinte, assim, pastor, se a gente só der o dízimo, não vai existir igreja. E se a gente der só as ofertas, não vai existir pregador. Pronto, ela entendeu tudo. Você está entendendo? Ou seja, se você não for, pelo menos, se sua adoração, se seu dízimo, se sua oferta não for igual, pelo menos, o dízimo, a igreja vai perecer. Vamos ter templos escassos, templos velhos, precisando de reforma, todo mal acabado, tudo. E você sabe que no templo de Israel era tudo bom e do melhor, porque o povo era liberal. Se você não devolver dízimo, o dízimo serve, Deus usa o dízimo. A sua adoração em dízimo, Deus usa para pagar as pessoas que vivem do evangelho. Então não vai ter sacerdote, não vai ter pastor, não vai ter obreiro, não vai ter missionário, não vai ter ninguém que viva exclusivamente disso. Deus precisa dos obreiros voluntários, que é você que está todo dia no seu trabalho, estudando, trabalhando, na sua empresa e tal. Deus precisa que você faça um trabalho também de pregação, né? Mas Deus trabalha com as duas frentes, os voluntários e os pagos, que vivem. Tem pessoas que Deus chama para viver exclusivamente do evangelho. Tem pessoas que Deus precisa que estejam nas empresas, é como a tribo de Levi, continua do mesmo jeito, só que com outro parâmetro. Os obreiros e missionários é como se fossem os levitas de hoje. O resto da tribo trabalha também, trabalha na obra também, mas de forma voluntária, e os recursos que eles ganham para manter esse grupo. Deus trabalha com as duas frentes. Então, se você devolve só dízimo, não devolve oferta, por isso que tem tantas igrejas precisando de reforma, dinheiro, não sei o quê, porque não tem oferta, e aí vai ficando deteriorado o templo, né?
como diz Deus em Ageu, vocês estão com casa lá em Ageu, pode ler Ageu lá. Não me lembro o capítulo, acho que é capítulo 2. Deus dá uma pancada segurando o povo voltou da Babilônia e Deus disse, vocês vão voltar para reconstruir a cidade, o muro e o templo. O povo voltou a reconstruir suas casas, suas vinhas, suas plantações, tudo. A Bíblia diz assim, com casas, as suas casas estão com fino acabamento, enquanto o meu templo está em ruína. Ok? Então, o povo era fiel, não estava fiel no dízimo, porque tinha que ter a administração do sacerdote, mas as ofertas estavam negligenciando. Então, e se você só ali, toda vez que passa essa, você dá um pouquinho de dinheiro ali, você está dando oferta. Ok, daqui a pouco não vai ter mais pregador, entende? Então, é uma obra dupla, dízimo e oferta. Seja fiel no dízimo e no planejamento das ofertas, repense. A oferta não é esmola, a oferta não é para completar o dízimo, a oferta é adoração igual ao dízimo. Então, tem o mesmo propósito, tem o mesmo, em termos de adoração, é a mesma coisa. Agora, lembre-se que o dízimo é referência mínima para a adoração em relação às finanças. Então, talvez hoje você não possa dar 10%, né? Devolver para Deus 10% de oferta, de pacto, como você dá 10% de dízimo. Mas se planeje para isso. Faça um planejamento para você ir crescendo até isso aí, ou até mais. Porque as ofertas, na Bíblia, ela tem todo tipo de oferta. Todo tipo de oferta. Mas nenhuma delas é menor que o dízimo. Nenhuma. Você tem oferta de 50%. Você tem oferta na Bíblia de 30%. Você tem oferta de 25%. Você tem oferta de 100%. A oferta da viúva foi de 100%. Mas você não tem nem menos de 10%. Não tem. Porque o dízimo é referência mínima. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça prosperar. Para que você seja fiel e generoso. Porque não basta ser fiel, precisa ser fiel e generoso. Ok? Fiel e generoso. Nossos recursos Deus nos dá para nos manter e manter a obra. Não esqueça disso. Que Deus te abençoe. Que o assunto de hoje tenha sido produtivo para você e possa, se você estiver em desacordo com isso, você ora a Deus e Deus vai te dar a sabedoria para você andar no caminho da eternidade, tá bom? Tenha um bom dia, Deus te abençoe, vamos orar? Quantos, aí eu vou fazer o apelo, né? Óbvio. Quantos aqui querem seguir o planejamento de Deus para os dízimos e para as ofertas? Levanta sua mãozinha e diga, eu quero. Quantos aceitam esse apelo de ser contribuintes, ser fiel, dizimista e fiel pactuante? Alexandre, maravilha. Joelba. Quem mais? Aceita o chamado de ser fiel e generoso. Miriam. Quem mais? Maria Cristina, louvado seja Deus. Vamos orar então, né? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, louvado seja o Senhor por tua graça. Pedimos ao Senhor que nos faça fiéis e generosos. Que possamos estudar a tua palavra e ver um assunto tão claro em relação às nossas finanças. O Senhor determinou um plano para sustentar a obra, dízimos e ofertas sistemáticas. Que o teu povo, nessa manhã, possa ter compreendido a mensagem da tua serva e que possamos colocar em prática. Talvez, muitas vezes, esses assuntos nos pegam surpresa, mas que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para saber qual é o caminho para que possamos fazer o certo. O Senhor determinou 10% para os dízimos, mas não determinou um valor específico para as ofertas. Contudo, percebemos na tua palavra que as ofertas, elas têm valores, na maioria das vezes, superiores ao dízimo, porque nós não fomos chamados
para fazer o mínimo. Fomos chamados para fazer o máximo que nós pudermos. Dar o nosso melhor, nos desgastar na obra. Que o Senhor nos ajude a administrar melhor nossas finanças, para que sobre mais, não para a nossa conta bancária, mas que sobre mais para a tua obra. E assim, possamos desfrutar da alegria de salvar mais pessoas, porque mais investimentos estão chegando na obra, mais igrejas estão sendo abertas, mais missionários estão sendo enviados para o mundo, mais pastores estão sendo chamados para pastorear o teu rebanho, e assim possamos contribuir para o avanço do evangelho em todo o mundo. Porque chegará um tempo em que nossas contas bancárias serão suprimidas, nossos recursos guardados serão tomados, porque não poderemos, os fiéis não poderão comprar nem vender. Então, o tempo de investir na obra é esse. Que o Senhor já ajude os nossos irmãos, a cada um de nós, na verdade, a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas não apenas no mínimo, mas que sejamos verdadeiramente generosos em contribuir com a obra para o avanço da causa de Deus nesta terra. Porque nós não estamos trabalhando para ficarmos aqui, estamos trabalhando para ir para a eternidade. E lá, o nosso dinheiro que ganhamos aqui não tem valor nenhum na eternidade. Portanto, Senhor, que o Senhor nos faça entender isso todos os dias, para que sejamos realmente fiéis, dizimistas e ofertantes, pactuantes naquilo que o Senhor espera. Abençoe a cada um de nós, nos ajude em todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Foi um prazer estar com você no dia de hoje. E que Deus abençoe o seu dia, a sua jornada. E amanhã, às 5, estaremos aqui novamente para a honra e glória do Eterno. Amém?